Vocês acreditam que aquilo que eu falo pode mudar aquilo que Deus é? Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Responde alto. Pode? A senhora sempre fica em dúvida do que responder, né? Porque é uma pegadinha às vezes, né? Aquilo que eu falo, pode mudar quem Deus é? Não, certo? Então assim, Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrepender. Deus ele não vai mudar quem ele é por minha causa. Quando a gente fala de criar um ambiente favorável para a presença do Senhor, a gente não fala sobre aquilo que Deus é. A gente fala sobre aquilo que nós somos perante a Deus. Então, só para deixar claro, às vezes ficam algumas dúvidas. E Mara, tu escolheu ficar mais distante de mim, né? Eu pedi para você ficar mais perto, você escolheu ficar mais distante. Tá certo. Você vai precisar de um dentista. Semana que vem você vai precisar do dentista. Quero ver se ele vai te atender. Quero ver se ele vai estar perto de você também. E eu acho necessário, tia Vera, a gente estabelecer algumas coisas. E aí, quando a gente fala de um ambiente favorável, a gente acha que a gente está falando que, não, a gente precisa criar... o Benício já está adorando ao Senhor. Não, a gente precisa criar um ambiente espiritual, uma domo, um redomo. Não é isso. Não é isso. É o meu coração. Como o meu coração está disponível ao Senhor? Pergunta para essa pessoa que está do seu lado hoje. Como o seu coração está disponível para o Senhor? De que forma o teu coração está disponível para o Senhor? Porque assim, hoje eu cheguei para a Vicky, como eu cheguei ontem para o Thales, e falei assim, minha cabeça, eu acho que o computador está cheio demais. Tá soltando fumacinha, né, tia Vera? Porque às vezes a gente chega na igreja com tanta coisa na cabeça, que nós estamos impossibilitando com que a presença de Deus ele se torne real. É óbvio que ela está dentro do nosso coração. Jesus está dentro do nosso coração. Quantos aceitaram Jesus? É óbvio. Só que parece que tem uma cortina que impede a gente de se chegar ao Senhor. Porque os problemas estão tomando lugar do Senhor. Certo? Amém? Os irmãos entenderam? Quando a gente fala do ambiente, da gente criar esse ambiente, é isso. Então, quando todos estão... Por isso que em Atos 2, né, fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar e com o mesmo propósito. Jesus tinha acabado de ali morrer, em 3 dias ressuscitou. O pessoal estava esperando meio que ia acontecer, mas todos estavam com o mesmo propósito. De nacionalidade diferente, famílias diferentes, pensamentos diferentes, filosofias diferentes de vida. E é aquilo que nós somos. Eu não sou igual a Márcia. A Márcia não é igual a Gilza, não é igual a Leila, que não é igual a Marta. Vocês duas são parecidas, né? Marta e Vera são parecidas, mas estão totalmente diferentes dentro de si. Os irmãos estão entendendo? Por isso que nós precisamos estar juntos, unidos no mesmo lugar. E quando eu abro o olho, eventualmente, e olho para o lado e vejo o Thales adorando, isso me dá mais força. Como eu falei na última vez, última quinta que eu preguei. Quando a gente abre o olho, vê a dona Dinalda, vê tudo aquilo que ela passou, todas as orações, jejuns, tia Vera a mesma coisa, Márcia, todo mundo aqui, todo mundo. O testemunho de cada um aqui se juntar, meu Deus, vira uma, não um filme, uma série, né, tia Ana? Vira uma série de televisão aí. Porque é isso. E é um pouco disso que eu queria falar nessa noite. Coincidentemente, é um pouco disso. Então, João 10, versículo 22 vai ser objeto de estudo nessa noite. Nós... Continuo falando que nós vivemos uma sociedade que está totalmente acelerada, né? Hoje a gente teve a oportunidade de fazer o último exame da Isabela. Eu vi a Isabela a última vez no ultrassom, agora eu só vou ver do lado de fora da barriga. É o último. Glória a Deus por isso. 8 meses e alguns dias se passaram, né, Vicky? 37 semanas se passaram. Mas, gente, o ser humano está muito impaciente, né? A gente marcou o nosso compromisso, que a gente tinha depois, muito depois do exame. Porque vocês sabem o que é exame, né? Quem faz exame sabe quanto demora. E é muito triste ver como as pessoas estão aceleradas. Porque no âmbito de você estar acelerado, você ofende a outra pessoa. E no caso ali a secretária, a recepcionista estava sendo ofendida. E aí a Vicky voltou do banheiro, não estava entendendo muito. Eu meio que me meti no meio para a pessoa baixar a bola dela, porque eu também sou da área da saúde. Eu sei como as pessoas tratam a pessoa que recepciona, a secretária. Então, sim, as pessoas estão cada vez mais pensando nelas e cada vez menos pensando nas outras pessoas. E apesar da última vez a gente ter falado sobre perguntas, e qual pergunta que eu levantei aqui?
Qual a principal pergunta eu levantei naquela última quinta que eu preguei? Por que eu estou aqui? Não é? Por que eu estou aqui? Por quê? Tu faltou nessa? Não, tu estava aqui nessa. Estou de olho em você. Apesar da gente ter falado isso, apesar de a gente ter falado sobre isso, essas perguntas, elas se referem muito mais sobre perguntas internas. Mas nós estamos num momento, uma geração, que as pessoas elas têm perguntado e se questionado para Deus. Quantos passam por isso? Quando você vai conversar, você vai evangelizar uma pessoa, a primeira coisa que ela fala é: onde está Deus quando isso acontece? Onde está Deus quando a doença vem? Onde está Deus quando a catástrofe vem? As pessoas perguntam: como então eu vou descobrir a vontade de Deus? Muitas vezes dentro da igreja a gente tem essas perguntas. Como eu posso orar ao Senhor? Como eu posso me achegar ao Senhor? Como eu posso sentir o Senhor? Como eu posso sentir o Espírito Santo? Quando vocês perguntaram isso? Eu já me perguntei. Mas talvez nós estejamos fazendo a pergunta errada. Porque a pergunta não é se Deus fala ou não conosco. O questionamento não deve ser se Deus fala ou não conosco. O questionamento não deve ser se Deus está aqui ou não. Porque nós temos o maior exemplo disso. O maior exemplo disso está em Gênesis, aonde o autor Moisés escreve: e disse Deus. A palavra do Senhor já começa dizendo: e disse Deus. Então vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus já falou. Deus já falou. Thales, Deus já falou. A resposta, eu estou achando que vocês estão meio aéreo ou vocês estão em dúvida. Tá ficando claro onde eu quero chegar? Tá claro, tia Vera? Tá muito confuso. A resposta que Deus tinha que dar para a nossa vida, Ele já deu. Ele disse: e disse Deus, haja luz. Haja os luminares, haja os animais, né? E aí Deus vai criando. E Ele cria o homem. Ele fala assim: esse negócio não vai dar certo. E aí o Senhor cria a mulher. E aí? O que acontece? Não, o trabalho veio depois, Reginaldo. Calma, não chegamos aí. E disse Deus, criou o homem. E disse Deus, criou a mulher. Depois, o que o Senhor fez? O que o Senhor fez? A gente estudou no Academy isso. Ele soprou o fôlego de vida. Diga comigo, fôlego de vida. Diga comigo, fôlego de vida. Eu não vou desistir. Diz comigo, fôlego de vida. Meus irmãos, Deus compartilhou dele mesmo conosco. Você, no seu DNA, tem a molécula de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque em Gênesis diz que Deus formou o homem do pó da terra, mas somente houve vida quando Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. A amendoeira não tem isso. O animal, o ser vivo, assim como a amendoeira também não tem isso. Nós somos os únicos que tem isso. Deus nos escolheu com um propósito específico. Diga comigo, relacionamento. Mas por que a gente muitas vezes duvida? Por que Deus não está falando conosco? Ou de que forma Deus fala conosco? Ou por que certas coisas não acontecem com a nossa vida? Meus irmãos, o problema é que a gente esquece disso. A gente esquece que Deus, Ele colocou em nós o fôlego de vida. A gente esquece que Deus colocou em nós uma marca da promessa. E o problema foi que o Reginaldo colocou o trabalho. O problema é que o pecado rompeu essa intimidade com Deus. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? E hoje nós ouvimos muitas vozes. Tu fica 5 minutos no Instagram, você já ouviu N vozes diferentes. Você fica 5 minutos no YouTube, você já ouviu N vozes diferentes. O TikTok nem falar. Você liga a televisão, o jornal, nem falar. A gente escuta recentemente N vozes. Você sai de casa, conversa com a vizinha, você escuta uma voz diferente. Você entra em casa, fala com seu marido ou com sua mulher, você escuta uma voz diferente. Você liga para o seu filho, você escuta uma voz diferente. Às vezes um problema, na nossa família tem muito isso, né? A parte sem ser a parte nuclear, né? A parte nuclear, por muitas vezes a gente resolve sem se falar até.
Mas na parte externa da família, no amplo da família, é assim, às vezes meu pai está com um problema, e aí uma pessoa liga para ele, aí daqui a pouco a outra pessoa fica sabendo e liga para ele, e a outra pessoa fica sabendo e liga para Deus, aí eu vejo Deus olhando aqui para baixo e falo assim, e aí pessoal, ninguém vai falar comigo não? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por muitas vezes a gente está passando por problemas, onde todos sabem, onde nós ouvimos diversas vozes, mas não estamos ouvindo a voz de Deus. Dudu, você está passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, você contou para todo mundo, você colocou o propósito de diversas formas, mas nem mesmo Deus está sabendo dessa história, porque você não falou com Deus. Diga para essa pessoa que está do seu lado, pare de ouvir vozes alheias. Pare de ouvir vozes alheias. Hoje nós ouvimos muitas vozes. A voz da cultura, a voz da internet, a voz do dinheiro. A palavra do Senhor diz que o dinheiro é nosso servo. Servo. O dinheiro tem que trabalhar para mim, ele tem que fazer o meu trabalho. Só que hoje, eu estou virando servo do dinheiro. Eu estou vivendo pelo dinheiro. Vocês concordam comigo? Tá cheiroso esse negócio aí. É um creme, né? Tá vendo? A Ana tá passando um creme maravilhoso, tá muito cheiroso. Porque ela botou o dinheiro para trabalhar para ela. Ao invés dela ir lá, o que usava antigamente para hidratar a mão? Nem sei o que usava antigamente. O problema, meus irmãos, é que uma pessoa vicia, não estou falando da senhora, a pessoa vicia num creme e ela quer comprar todos os cremes do mundo. É o creme da Virgínia, é o creme sei lá, da Fernanda Torres, é o creme do X-Men, ela vai comprando vários cremes e ela vai vivendo em torno desse creme. Eu estou usando o exemplo do creme, mas bota numa larga escala. A gente está 1 ano morando no condomínio lá, na nossa casa. E é muito legal, é muito interessante, porque você vê que as pessoas começam a ganhar dinheiro, a primeira coisa que elas compram é um carro novo, né? Elas trocam de carro. E aí a pessoa fala assim, já comprei um carro novo, agora eu vou comprar uma moto. Meu amigo, tem moto que fica parado, tu viu ontem, né? O cara às vezes bota a moto escondidinha, nem usa a moto, tá ali só para guardar a vaga. Mas ele tem lá a moto. E aí trabalha mais 160 meses para poder pagar a moto. Vocês entendem onde eu quero chegar? Nós estamos nos tornando escravos das coisas. E aquilo que Deus tem falado no meu coração, falado da minha vida, deu testemunho aqui no último domingo que eu preguei. O estado de amadurecimento, que agora eu sou pai, né? Tô até sem cabelo, né, Silvana? Aqui, ó. O negócio tá feio pro meu lado, Reginaldo. Tu é pai duas vezes e tem com o mesmo cabelo que eu. Não viu nada ainda, né? Ó, minha pochete já aparecendo. Porque é um estado de amadurecimento. Eu não posso mais pensar as mesmas coisas. Thales, eu não posso mais comprar uma viagem da Disney, não que um dia eu pudesse, mas a gente não pode viajar para Paris em 24 vezes, 48 vezes, porque você tem aquele neném ali, né, que está olhando para mim e está abrindo a boca para você cuidar. E aí, vai ficar com quem? Né? Se bem que nem paga a passagem, né, Carla? Ainda nem paga a passagem. Assim é com Deus. O estado de amadurecimento como cristão nos faz pensar menos nas coisas do mundo e mais nas coisas de Deus. Só que você abre a internet, você vê as coisas, você vê as pessoas agindo de forma diferente. Você tem essa concepção também? As pessoas estão cada vez mais com Deus estampado e menos Deus no coração. Eu creio, meus irmãos, que a obra que a gente está fazendo aqui, nesse lugar, na Casa e Vida, é uma obra penosa. Penosa. Quem está perto de mim sabe que às vezes eu boto uma catarse para fora. Eu boto para fora, eu vomito muitas coisas. É dolorido, é complicado lidar com pessoas. E eu lido com pessoas 24 horas, né? Mas nós lidamos com pessoas. A Carla ainda tem umas folgas no domingo, né? No domingo também eu lido com pessoas. E é muito difícil, meus irmãos. Mas eu creio que aquilo que a gente está semeando hoje, a gente vai colher lá na frente. Vocês creem isso? Aquilo que a gente está criando aqui, aquilo que a gente está estabelecendo, os princípios que nós estamos colocando na Igreja Casa e Vida, nós vamos colher frutos. Não é um ratatá, um reteté. A gente chama o cantor tal para cantar. Isso aí é mole. Isso é o mais fácil, gente. De verdade. Isso é o mais fácil. Dinheiro a gente corre atrás muito fácil. Mas isso que a gente está construindo, aquilo que o Benjamin olha para a Márcia e vê, isso aí não tem preço, não tem preço, não tem preço.
Aquilo que eu vejo na vida do meu avô, aquilo que eu vejo na vida dos meus pais não tem preço. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais não tem preço. E é isso com que eu vou lutar até o fim. Amém? Eu imitei o meu pai e fiz uma introdução muito grande. E agora a gente vai para o texto. Eu prometo que eu vou ser rápido, tá? A introdução foi grande só por acaso. Vamos lá. João 10, 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é Cristo, diga francamente, diga abertamente. Jesus respondeu. O que ele respondeu? Meu Deus, já falei isso, gente, pelo amor de Deus. Mas vocês não acreditam. Eu já falei, mas tu não está acreditando. Já discutiu com uma pessoa assim? Eu já discuti com uma pessoa assim. A pessoa fala assim, já discutiu com uma pessoa assim, Yasmin? Fala assim, por que você fez isso? Eu vou parar de responder, porque eu já falei 10 vezes por que eu fiz isso e você não quer acreditar. Por quê? Porque a negação está do lado de lá, né? Eu apontei por você, assim, só coincidentemente, isso nunca aconteceu. Né, Pedro? Nunca aconteceu. Eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas vocês não creem, porque não são as minhas... Porque não são as minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. Coloca a mão no seu ouvido assim, ó. Ouvem a minha voz. E olha isso. Quem está dizendo isso aí, gente? Quem está dizendo? E Jesus é o quê? O que Jesus é? Ele é o... Senhor, o bom pastor. Mas ele é o quê? O Filho e também Deus. O próprio Deus está dizendo para a gente: eu as conheço e elas me seguem. Esse Jesus falou, esse Senhor falou, esse Deus falou: eu lhes dou a vida eterna. O Senhor diz para você nessa noite, o Senhor diz para o seu coração nessa noite: eu lhes dou a vida eterna. Glória a Deus. Vocês jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não há mão que arrebate a nossa vida e a nossa salvação da mão de Cristo. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Cara, eu fico às vezes desesperado. É maior do que? É maior do que? Tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Me aproprio da oração da irmã Leila. Meus irmãos, aqui Jesus estava em Jerusalém, na festa da dedicação. Os líderes religiosos, cercaram ele e perguntaram. É uma pergunta simples e até sincera. Como eu comecei falando, às vezes nós nos perguntamos. O que eles perguntaram? Já esquecemos, né? Olha o problema aí, ó. Tomar um ômega 3, essas coisas, pô. Pensei que tu estava colando. O que eles disseram? Se tu és Cristo, dize-o francamente. Nessa versão fala assim, por que você está fazendo tanto suspense? Se você é o Cristo, fala logo. Né? Eu gosto de The Chosen, porque The Chosen dá pra gente uma visão clara. The Chosen não é a Bíblia. Tem coisa em The Chosen que não está na Bíblia, né? E vice-versa. O que está na Bíblia não está em The Chosen. Mas The Chosen dá uma visão clara. Ele dá um know-how muito importante para nós. Porque Jesus faz esse suspense. Mas ele é um suspense para poder mostrar o que realmente valorizava.
Então Jesus depois vai dizer, eu já disse. Jesus vai dizer, eu já disse. Meus irmãos, o problema nunca foi a falta de revelação, foi a falta de relacionamento. O que Jesus vai dizer depois é, vocês não sabem quem eu sou, porque vocês não são minhas ovelhas. Então diga para essa pessoa que está do seu lado, se você está com falta de fé, não está não? Se, o que a gente aprendeu na escola? Se vaca voasse, chovia leite, né? E tinha um negócio depois que eu esqueci. E a gente viveria na Via Láctea, não é um negócio desse? Se você tem falta de fé, é porque você não conhece Deus. Isso é forte. É forte. Porque muitas vezes, como eu dei o testemunho aqui, na última vez que eu preguei, do que aconteceu conosco, do que aconteceu com a Isabela, eu duvido. Eu fraquejo. Eu fico tenso. E aí Deus me dá um tapa na cara e fala assim, você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você saberia que eu sou Deus para fazer e desfazer aquilo que eu quero fazer. O que Deus está te dizendo nessa noite é claro, tenha fé, porque eu sou Deus. Você pode receber essa palavra nessa noite? Não importa o que vai acontecer. Não importa a maneira que vai acontecer, Dudu. Coloca o pé, como diz a pastora, que Deus vai colocar o chão, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque ouvir. Eles ouviam. Quantas vezes a gente vai ver que os fariseus chegavam para ouvir o Senhor? Eles ouviam, assim como você está ouvindo nessa noite, assim como os irmãos que vêm domingo, de manhã ou à noite, ouvem. Assim como os irmãos que estão em casas de vida, ouvem. Assim como os irmãos que abrem o YouTube para assistir outras pregações, ou as nossas pregações, ouvem. Mas ouvir é diferente de reconhecer. E Jesus deixa isso muito claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E elas a reconhecem assim como eu as reconheço. Só que a ciência, meus irmãos, ela define algo muito interessante. O nosso cérebro ele é capaz de identificar milhares de vozes diferentes. Ok? Vocês estão bem nesse ponto ou estão precisando de um check-up? Nós somos capazes de escutar diversas vozes diferentes e identificar. Tem vozes que são irreconhecíveis. Eu duvido que quando a Natália te chamava no mercado, gritava, mãe! No mercado tinha 200 mil mães, mas você sabia que ela estava te chamando. Porque existe uma parte do nosso cérebro, e que esse estudo define, que ela é guardada para as vozes memoráveis, vamos dizer assim. Ou seja, nós ouvirmos qualquer voz não é a mesma coisa que ouvirmos a voz do bom pastor. E esse bom pastor, ele te chama nessa noite. Ele me chama nessa noite para andar com ele sobre as águas, para experimentar o sobrenatural. Mesmo no ambiente barulhento, como eu falei, no mercado para a Márcia e a Natália, mesmo que seja num ambiente caótico, Deus está lá para escutar a nossa voz. Só que quanto maior a convivência, meus irmãos, maior o reconhecimento. Quanto mais você está, a gente está falando de uma pessoa que carregou sua filha 9 meses na barriga e depois carregou alguns anos no colo, né? Ou seja, quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, mais eu reconheço a sua voz e Ele reconhece a minha voz. Você pode dar glória a Deus por isso? Jesus segue essa linha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas não reconhecem o pastor porque fizeram um curso, porque aceitaram a Jesus, porque vieram aqui na frente. Elas reconhecem porque convivem com o bom pastor. Quando estão desesperados para conviver com o bom pastor, em nome de Jesus. Só porque eu me pergunto, por que muitos cristãos não conseguem distinguir a voz de Deus? Porque eu... Não me abandona não, Thalita, fica comigo. Por que a gente, às vezes, não consegue distinguir a voz de Deus? Por que às vezes eu escuto a voz do noticiário, eu fico triste, eu não quero andar pelo recreio. Tem um paciente que não pisa mais no terreirão depois que teve o problema, o tiroteio lá. Por que essas vozes nos motivam a não ir no lugar? Por que essas vozes nos motivam... Não sei quantos ouviram o que aconteceu no Zona Sul. Vocês souberam o que aconteceu no Zona Sul? O cara foi assaltado, tomou um tiro. Meus irmãos,
Eu mesmo, um dia desses eu ia parar naquele Zona Sul e não quis parar, porque essas vozes definem aquilo que nós vamos fazer, e quando ouvimos uma voz direto do altar do Senhor, a gente titubeia. A primeira coisa é porque nós damos mais atenção às outras vozes do que à voz do Pai. Os fariseus davam mais ouvido à voz da religião. Os fariseus davam mais ouvido à voz dos preceitos, daquilo que eles leram, daquilo que eles escutaram. Eles conheciam muito bem a religião, mas não conheciam o pastor. Eles queriam um Messias, mas eles não reconheciam o Messias. Deus deseja que nós o conheçamos como um bom pastor, e Ele é o nosso bom pastor. Só que nós muitas vezes fazemos igual, meu irmão. A gente escuta a voz, como eu falei, do TikTok, do WhatsApp, do YouTube. Nós consumimos dezenas de informações, mas nós preferimos ouvir a voz alheia. Deus nos chama, como Paulo diz em Romanos 12, a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente, se ela for alimentada pelo mundo, a voz do mundo parecerá mais palatável. Se a nossa mente for alimentada, for nutrida pelas coisas do mundo, a gente vai estar mais suscetível às coisas do mundo. Se a nossa mente ouvir mais a voz de Deus, os seus preceitos, os seus caminhos, os seus mandamentos, nós conseguiremos viver direito no caminho do Senhor. E quantos desejam isso? Um outro motivo é que porque queremos que Deus confirme os nossos desejos, mas não transforme o nosso coração. Os judeus queriam um Messias do jeito deles. Quantos lembram dessa história? Quantos lembram? A gente vê isso em diversos momentos. Eles queriam que o Messias viesse, assim como Davi, guerreiro, que matasse o Império Romano, expulsasse o Império Romano. Nós, da mesma forma, queremos do mesmo jeito. Deus, confirma os meus desejos, confirma aquilo que eu quero, porque se não for da forma que eu quero, não é a verdade. Deus tem uma verdade absoluta para nós, e nós precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que Tu queres de nós? Pergunta nessa noite, feche seus olhos, pergunta nessa noite: Senhor, o que Tu queres de nós? A voz de Deus nem sempre confirma os nossos planos, meus irmãos. E muitas vezes a voz de Deus corrige os nossos planos. Então é a hora de rebobinar, é hora de parar, não olhar para trás e seguir um novo caminho. Porque a nossa carne procura essa confirmação. A nossa carne procura o desejo dela. Ela procura algo para se agarrar. E o Espírito busca direção. Então diga comigo: a carne busca confirmação, e o Espírito busca direção. Quem está no Espírito tem a direção certa. Quem está no Espírito Santo não pode olhar para trás, sabe o que está fazendo, sabe que está fazendo certo, sabe que não pode se corromper, sabe que não pode errar, e sabe que só tem um caminho: a vida eterna. Muitas vezes nós também ouvimos, mas não obedecemos. Quantas palavras, Dudu, você já ouviu aqui desse altar? E quantas vezes você obedeceu essa palavra do altar? Quantas vezes o pastor já falou: faça isso, isso, isso. Dedique a sua casa ao Senhor. Unge a sua casa. Prepare a sua casa. Abra a sua casa. E quantas dessas vezes nós obedecemos? Busque obedecer a voz do Senhor. O versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem e me seguem quando estão dispostos a seguir o Senhor. Esse é o teste que Jesus está fazendo. Se vocês quisessem mesmo me seguir, vocês tinham me ouvido de verdade. Vocês, fariseus, não me seguem porque não me escutam, não estão dispostos a obedecer. E o maior bloqueio espiritual não é a falta de revelação, mas é o excesso de desobediência. Toda vez que eu escolho ir para um caminho que não é o caminho de Deus, eu estou em desobediência. Mas Deus diz para mim: nós precisamos ter um espírito de obediência. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque essa é a verdade. Muitas vezes ignoramos aquilo que Deus já falou muitas palavras para as nossas vidas. Deus tem algo claro para nós. E eu vim te trazer uma solução que eu busco para a minha vida.
Então, o que eu posso fazer para ouvir a voz do nosso bom pastor? Primeira coisa, repita comigo. Permanecendo. Vamos lá, primeira coisa, repita comigo. Permanecendo perto do pastor. A ovelha, ela permanece perto do pastor. Uma ovelha distante não reconhece o pastor. O relacionamento, ele exige proximidade, meus irmãos. Um relacionamento exige estar perto, presentear o Senhor, ser presenteado para o Senhor. Imagina, Reginaldo, se você vivesse uma vida longe da Ana, só visse a Ana de 20 anos. Como que seria? Imagina se você só conversasse com ela uma vez por semana. Como é que seria? Quando visse era estresse na certa, né? Meus irmãos, não dá mais para falarmos com o Senhor somente de 7 em 7 dias, de 20 em 20 anos. Nós temos que buscar experiência com Deus todos os dias. Você pode dar glória a Deus por isso. Então permaneça perto do pastor, do bom pastor. A segunda coisa, repita comigo, alimentando-se diariamente da palavra. A Bíblia não é apenas um livro, meus irmãos. Ela é o padrão pelo qual toda voz deve ser julgada. Se há alguma dúvida, se há algum problema, se há alguma dificuldade, vá para a palavra do Senhor. Se você está sendo tentado a trocar os seus valores, se você está sendo tentado a ceder ao pecado, vá para a palavra do Senhor, porque foi isso que Jesus fez. O que Jesus fez no deserto? Respondeu com a palavra. Então alimente-se da palavra. Pega lá sua devocional desse ano. Vamos estudar mais a palavra. A Bíblia não é apenas um livro. Se uma direção que estamos seguindo contradiz as Escrituras, diga comigo, sai fora. Diga comigo, sai fora. Não, mas não é sai fora, não vou dizer sai fora pro diabo assim dessa forma. É sai fora! Como é que é, Tiago? Sai daqui, cachorro. Se algo contradiz, se você está sendo seduzido no trabalho, não estou falando só de parte de relacionamento sexual, de corrupção, estou falando de mudança de princípios. Se você está sendo seduzido, vá para a palavra de Deus e quebre no meio pela palavra do Senhor, porque ela tem poder. Há poder na palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais rapidamente nós identificamos o nosso próprio erro. Quantas vezes eu estou parado e falo assim, caramba, eu não deveria estar fazendo isso. Porque o Senhor me chamou para ser manso, humilde, paciente. O que mais? O que mais? O que Deus me chamou para ser? Alegre, manso até no nome, me chamou 2 vezes. O que mais? O que mais que Deus me chamou? Vai falando, tem que ser interativo, vai. O que Deus te chamou para ser, Dudu? Adorador. O que, pastor Tiago? Bondoso, fiel. Então nós precisamos lembrar através da palavra. E por último, repita comigo, viver em obediência. Nós estaremos dispostos e disponíveis a ouvir a voz do Senhor quando vivermos em obediência. A voz de Deus não foi dada para satisfazer a nossa curiosidade. A voz de Deus foi dada para produzir transformação. No alto do monte, num sermão longo, o Senhor trouxe transformação para aquele povo. No meio de uma prisão, o Senhor trouxe transformação. No meio de um barco, em cima de um barco, no meio do mar, Ele trouxe transformação. Dormindo, Ele trouxe transformação. Acordado, Ele trouxe transformação. Rasgando um pão no meio, dando assim, ó, para você, ó, toma para você. Dividindo o peixe, dando, Ele fez transformação. A obediência gera transformação. E não é obedecer a minha voz, não, porque você pode checar tudo aquilo que todos os pastores falam aqui no altar com a palavra do Senhor. Toda a direção de Deus pede um passo de fé. Logo, se eu não tenho fé, eu não conheço a Deus. Se eu quero conhecer a Deus, eu preciso de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está entendendo a lógica da coisa? Eu não vejo as coisas acontecendo e eu acredito.
Porque a lógica é essa, né? A lógica hoje em dia é essa. O paciente eu fiquei 1 hora falando com o paciente ontem, Dudu. Foi a primeira vez que eu vi isso, tá? O paciente, ele não queria. Ele veio, eu não sei, na verdade, porque ele veio, porque ele não queria fazer o tratamento. Eu não entendi muito bem, né? Leila, quando eu mostrei pra ela como ela ia ficar, ela ficou desesperada. É isso que eu quero. Por quê? Por quê? Porque a gente só acredita depois que a gente vê. A lógica do Senhor é totalmente contrária, Marta. Primeiro você acredita, que depois você vai ver aquilo que eu vou fazer. A fé no Senhor. A fé no Senhor. Nós temos que resgatar a fé no Senhor. Porque nós não podemos ser movidos por circunstâncias. Eu me movo pela fé e obediência à palavra. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não importa o que está acontecendo, dá um passo de fé. Dá um passo de fé, sabe por quê? A gente empurra com a barriga, Reginaldo. A gente deixa para tomar uma decisão depois. Aí, do nada, você está 20 anos preso. 20 anos preso. Seja preso a uma pessoa, preso a uma empresa, seja preso a qualquer coisa. Seja livre no Senhor. E livre para ter fé no Senhor. Obediência à palavra. Respeite as lideranças espirituais. Mais uma vez, meus irmãos, vocês têm a palavra do Senhor para poder conferir tudo aquilo que estamos falando. E como eu falei da última vez, nós não estamos aqui para poder fortalecer. O nome dessa igreja não é Ribeiro das Águas, ou Manso como o Senhor. O nome dessa igreja é Casa e Vida. Não é o meu nome, não é o nome da minha filha, não é o nome da minha esposa, não é o nome dos meus pais, nem do meu irmão. É um nome que Deus deu para a nossa vida. Para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos desfrutem daquilo que Deus fez na sua vida. Então levanta a sua mão nessa hora. Que o Senhor te dê fé, e fé em abundância, para que nós possamos obedecer e ouvir a voz do Senhor. E eu acho lindo, e eu vou concluir da mesma forma que Jesus conclui. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e vocês jamais perecerão. Estava conversando com a Vicky hoje, uma coisa muito íntima minha. Eu falei para ela assim: se isso acontecesse, eu não sei como eu reagiria. Eu não sei como eu reagiria. Se isso acontecesse, vou dar um outro exemplo, né? Você pode pensar: cara, se eu ficar sem emprego, eu não sei o que acontece. Se a minha empresa, né, ou se a empresa do meu patrão quebrar, eu não sei o que acontece. Porque você vai ser como um derrotado. Se aquilo que eu estou tentando fazer com a minha vida, se isso não der certo, eu não sei o que acontece. Porque você se sente como derrotado. E quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê que nós não somos derrotados. Nós vemos que nós temos um Senhor que já venceu tudo. E Ele nos garante a vida eterna. Talvez você não tenha entendido a pregação até aqui, mas eu preciso que você entenda isso. O Senhor nos garante a vida eterna. Ele deu o seu Filho com preço de sangue para que o pecado não tenha mais poder e que não haja mais condenação para a nossa vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu ouço a palavra do meu Pai e eu sou uma boa ovelha, não há condenação que me jogue para baixo, não há julgo que me jogue para baixo. Não há correntes que me prendam nesse mundo, porque eu já sou da eternidade. Você pode glorificar a Deus por isso? Se não der certo, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus nunca deixou passar dificuldade. Deus nunca deixou faltar o pão. Talvez vocês não tenham escutado esse testemunho do pastor, mas a minha vida foi muito também forjada. Não sei se o pastor Tiago pode dar esse testemunho. Quando nós moramos um tempo no quarto dos meus avós, lá na casa dos meus avós. Eu lembro que foi uma época que, não sei se tu lembra, Tiago, ficava sangrando pelo nariz, meu nariz estourava um vaso toda hora, né? E a gente morava com os meus avós, num quarto. Deu ruim alguma coisa, eu nem sei da história, eu nunca parei para perguntar para eles. Eles estão escutando agora, vão me contar. Mas nós morávamos dentro do quarto. Passou alguns anos depois, Silvano, eu decidi pedir a minha belíssima namorada em casamento. Tinha acabado de sair da faculdade, sem nada, né? A gente tinha algumas coisas, né? Lembro que tia Vera deu um jogo maravilhoso de cama pra gente. Eu lembro de tudo, tá vendo como eu lembro? Lembro de cada presente.
A gente tinha isso, né, Vicky? Né? E a gente foi morar no quarto, na casa dos meus pais. Não sei quantos sabem dessa história. E aí, muitas vezes as pessoas perguntavam, né, pacientes perguntavam, e você mora onde? Eu moro. Às vezes a pessoa tinha mais intimidade, falava, não, estou morando com os meus pais. Ué, mas você não casou? Isso pode me trazer julgo sobre a minha vida. Pode, não pode trazer julgo sobre a minha vida? Assim, você tirou a tua esposa lá da casa do conforto. A gente estava lembrando um dia desse, a Vicky desenvolveu uma alergia, olha isso. Alergia à mudança, não é isso, Vicky? O fungo da casa dela não era correspondente com o fungo lá da nossa casa. A poeira, a bichinha é tão, né, mulheres ricas que o fungo fez com que ela... Só de raiva agora eu peguei a alergia do gato, né? Já melhorei, mas no começo, só de raiva ela jogou a alergia em mim também. Mas você tirou a tua esposa da casa dos seus pais para poder trazer ela para cá. Quantas vezes eu já não ouvi essa voz? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes a gente já almoçou, jantou dentro do quarto, né? Comemorações, né? De casamento, de namoro, dentro do quarto, né? Que às vezes não dava, igual no começo, né? Eu ia buscar ela de bicicleta, a gente ia andando para o American Shopping, é isso. Mas imagina se eu tivesse escutado as vozes da minha cabeça, as vozes que iam na cabeça dela, no ouvido dela, nós não estaríamos aqui hoje testemunhando isso. Não importa, nada me prende ao mundo, nada me prende a esse lugar, nada me prende, nada me acorrenta às vozes do mundo, nada me acorrenta. E aí você abre o Instagram e fala assim, você escuta assim, não tem candidato para a presidência. Eu não estou nem aí, meu irmão, porque eu sei que nada me prende nesse mundo. Eu posso ser um derrotado para o mundo, mas um vitorioso ao Senhor, porque eu recebi a vida eterna. O Senhor tem a garantia da vida eterna. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí porque eu tenho, que eu deixo de ter. Eu não estou nem aí se der certo, se der errado. Eu tenho a garantia da vida eterna. Eu tenho a expectativa e a esperança de que eu vou viver eternamente com o Senhor. E o Senhor diz, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10. Um cara depois ele fala, foi tocado, ficou cego, caiu do cavalo, ele fala, eu repito muitas vezes essa parte porque eu gosto, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades. Por que eu gosto de falar isso? Porque o anjo para mim é uma coisa assim muito doida, né? Quem viu o anjo, quem fala que quem viu o anjo fica desesperado. Tá de um lado o anjo, não pode afastar do amor, não pode, você sabe que não pode. Aí do outro lado tem os principados e os potestades, meu irmão, que a gente tem mais medo na igreja de demônio, não é? Que as pessoas têm mais medo da igreja, na igreja de demônio. Tanto que já falaram que aqui não tem o poder de Deus porque ninguém, né? Ninguém, como é que se fala? Manifesta. Tem medo, se tem um negócio que crente tem medo é demônio. Nem mesmo os demônios podem me afastar do amor de Deus. Nem a altura, nem profundidade. Nada pode me afastar do amor de Deus. E Jesus está dizendo isso. Ninguém as arrebatará da minha mão. Vocês são as minhas ovelhas. E olha só, olha essa conexão. Ainda que uma que se perca, ele deixa as 99 para trás. Se você hoje está se sentindo derrotado, se você hoje está se sentindo perdido, se você está afastado dos 99, o Senhor há de te buscar. O Senhor há de te resgatar. Ele coloca sobre os ombros. Você é filho, você é filha do eterno Deus. Eu acho maravilhoso, porque você pega um microscópio, você aproxima, e você vê cada uma das células. Esse Deus complexo, que criou várias variantes de várias coisas, que criou o céu, a terra, ele me chama para ser filho e filha, para ser herança, para ser coroa da criação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Perceba que a segurança das ovelhas não está na capacidade delas de encontrar o pastor. O Senhor não diz, eu dou para vocês a capacidade de me encontrar. O Senhor diz, eu dou a vida eterna. Ou seja, a capacidade está no pastor de guardar as ovelhas. Ele começa dizendo, quem é minha ovelha? Ouve a minha voz, eu pertenço a ela e ela pertence a mim. E logo ele pula. Meus amigos, fiquem tranquilos, eu já garanti. Vocês já são ovelhas.
vocês já estão na eternidade comigo. Já está garantido. A capacidade que importa é a do pastor. Esteja disponível para que ela se transborde para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O chamado de Deus não é apenas aprender uma técnica, mas aprender a ouvir a sua palavra. O objetivo nessa noite é lembrar e restaurar a comunhão para a qual nós fomos criados. Lembra quando eu comecei falando de Gênesis? Quanto mais perto do pastor, mais familiar a sua voz se torna. E quando a sua voz se torna familiar, todas as outras perdem a autoridade sobre a nossa vida. A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: qual voz tem moldado mais as suas decisões? Você tem tomado decisão baseada em qual voz? Você tem motivado a sua vida para qual voz? Qual leão você tem alimentado mais? Porque é o que tiver mais alimentado, é o leão que tiver mais sadio, é aquele que vai ganhar a briga. Qual voz você está disposto a ouvir? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a resposta dessa pergunta, tá certo? Revela quem nós estamos seguindo. Nós somos ovelhas de um bom pastor. Seguimos esse bom pastor. Se você for parar para pensar, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós colocamos no nosso trabalho, é o fruto do nosso trabalho, a gente se orgulha. Eu boto lá no meu Instagram, boto lá o sorriso de algumas pessoas que estão aqui, que eu me orgulho, é o meu trabalho. Eu trabalhei para isso. Mas nós precisamos aprender a valorizar e ter zelo pela presença do Senhor. E se orgulhar daquilo que estamos fazendo aqui nesse lugar, porque o Senhor nos chamou para isso. Volte para o objetivo que Deus tem para a sua vida. Lucas, o que é isso? Obedecer a palavra do Senhor. Pregar a palavra do Senhor. Não importa onde você esteja, pregue a palavra do Senhor. E aí, aquilo que John Wesley fala, se necessário, use palavras. Se não, use a sua própria vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos.